Olha, vamos ouvir então aqui representantes de setores que trabalham para que a sociedade não passe o que a família desse taxista passou ontem, que é o assassinato, um latrocínio perpetrado por um adolescente. Eu estou aqui com o Djan Moreira, já apresentei, que é conselheiro tutelar, e com o doutor Antônio Lopes, juiz da infância e da adolescência. Djan, onde é que está a falha, na sua visão, para que a gente tenha 200 atos infracionais cometidos em 2 meses? Boa tarde, Amadeu, Indira, doutor Antônio Lopes, telespectadores. Primeiro, nossa solidariedade aos familiares do Zé Wilson, taxista, funcionário do jornal O Dia, e dizer que a falha, ela é geral, podemos dizer assim, né? Porque a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado, não é, assegurar os direitos, a vida, a saúde, a educação, né? Entendemos que temos que fazer uma pergunta, Amadeu, onde é que essas armas estão, como é que essas armas estão chegando nas mãos desses adolescentes, não é? De onde quem é que estão patrocinando essas armas? Acho que o grande problema é esse. Né? Também, né? Porque nós temos que ver que a arma é o instrumento, né, que ele usa. O instrumento, mas nós tivemos casos quando eles usaram arma branca. Mas nesse caso a utilização foi arma de fogo. Tem a matéria anterior também mostrando, né, um menino de 13 anos armado. De 13 anos. Então nós temos que ver, fazer essa pergunta de onde é que está vindo essas armas, quem é que está patrocinando essas armas. Mas eu quero dizer que há uma quando se fala, viu, Djan, quando se fala assim, a família quer que seja preso, a família, porque o que passa na cabeça de todo mundo é o seguinte, é que justiça se faça. Justiça se faça. E a justiça com relação aos menores, aos adolescentes, é o ponto de vista hoje majoritário na sociedade, é que eles não estão tendo o julgamento que deveriam ter. Não estão sentenciados na proporção do crime ou do ato infracional que eles cometem. Amadeu, nós respeitamos a sua opinião e também majoritária, nós respeitamos o clamor, a dor, não é? Dizendo o seguinte, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, se for aplicado, não é? Ele é suficiente para coibir esse tipo de coisa. O Estatuto prevê a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e a mais gravosa que é tem a semi-liberdade, a mais gravosa que é a internação. Então, o que falta é a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu passar aqui para o doutor Lopes. Esses 2 casos que estão juntos porque um dos mentores desse adolescente é outro adolescente, esse que inclusive já foi sentenciado por homicídio e que ia sair para diminuição de pena, não é? Ele recebeu progressão de pena, ia passar os fins de semana com a família. Aí, o primeiro fim de semana que ele foi passar com a família, fugiu, já matou e já foi autor intelectual, inclusive, dessa ação de ontem. E o próprio adolescente que disparou, que também havia sido sentenciado e na hora de prestar serviço comunitário, acho que não houve a fiscalização adequada, e ele nem prestou esse serviço, voltou para o crime e terminou, lamentavelmente, na morte de um cidadão pai de família. Então, doutor Lopes, o Estatuto, ele é suficiente? Ele está dando conta dessa demanda? Bom, vamos começar pelo caso pontual do taxista, né? Tá. Bom, o adolescente cumpriu a medida socioeducativa da a comunidade, que seria 6 meses somente, e nesse íntere, ele matou o taxista. E aí vai a pergunta, o que fazer a justiça da adolescência?
A vara da infância, da adolescência, Matheus, trabalha-se quase 24 horas. A loucura, são 2 delegadas, 2 promotores e um juiz. Não tem na infância, há 1 ano, processo que não foi julgado, atrasado, não tem nenhum. Todo mundo foi julgado a tempo hábil e num prazo muito mais rápido do que prevê o ECA. Só que o ECA diz o seguinte: o infrator adolescente que praticou ato infracional equivalente a um roubo à mão armada, menor atingiu a vítima, não viola essa pessoa, o que deve fazer o juiz? Aplicar a medida aberta, que foi o caso do PSC. Ele cumpriu o PSC, quebrou a medida porque ele foi matar o taxista. Bom, agora o que vai acontecer com ele? Já mandei, inclusive, já está lá o entendimento nosso. 3 meses vai cumprir a internação, 3 meses no 100. Depois mais 3 anos no 100. Então são 3 anos, 3 meses que vai ficar isolado da sociedade. Aí você pergunta, por que vai para a rua? Sabe por quê? O estado de abandono com o ato infracional do adolescente. O adolescente, a situação do adolescente do país, hoje, infelizmente, não tem praticamente no estado quase que nada. Eu ontem tive, inclusive, reunião com o secretário de Educação da SASC e o doutor Berlong, que é do governo, disse lá duramente para eles. Duramente. O Estado tem que entender que adolescente é prioridade absoluta. Constituição Federal e ECA. O colega acabou de dizer bem aqui. Você sabe qual é o tratamento dessas unidades educacionais? Quase coisa nenhuma. Essa liberdade, que é uma medida quase que a última da mais grave, é como porta de igreja, sempre aberta. Menino entra aqui, sai amanhã. Lá menino vai internado nessa liberdade, passaria lá segunda, terça, quarta, sexta-feira, salta pelo telhado da unidade, que não tem mais nem telhado lá, nessa liberdade, vai saltar na rua e volta para a unidade. Quer dizer, matou mais um, estourou mais um, e o Estado não sabe, ninguém sabe. Então, é preciso que o Estado do Piauí entenda o seguinte: política não resolve tudo. Mas olha, vamos citar o caso da SASC. Alguém que esteve lá, ou está, era um elemento que conhecia para essa situação? Era um educador apropriado? Não. A política escolhe aqueles que se buscavam para os políticos. Diz, bom, vou te colocar no SEI, estou no turismo. Embora não saiba de coisa nenhuma. Vai comandar o turismo no Piauí. Ah, não deu, bota outro também, acomoda mais um. Então, o nosso mal do Piauí chama-se a acomodação política de todos. Pessoas sem nenhum conhecimento de causa. Vamos passar para a medicina mesmo do Piauí. Que é tido como o estado onde a medicina mais funciona. Você colocou na saúde, por exemplo, um médico experiente, preparado para o cargo? Não colocou. Mas que tinha voto, talvez. Então, o mal do Piauí chama-se política. O ECA, Amadeu... Essa política é no Brasil todo assim. Mas o ECA, Amadeu... E o problema do adolescente não é só no Piauí, não. Em todo o Brasil a gente vê isso. Mas eu conheço o Brasil inteiro. Eu conheço praticamente o Brasil inteiro sobre essa medida. Há lá rigidez e seriedade. Se for você visitar, eu lhe falo contra você visitar comigo amanhã, sempre liberdade. Olha, doutor, eu vi essa semana, aqui em Fortaleza, a ONU vai investigar por causa do tratamento que os menores recebem lá nas casas, nos abrigos para adolescentes. Você disse que eles exatamente isso. Serão alvo de uma avaliação mundial. Perfeitamente. Quer dizer, eu estou dizendo que não é só aqui. Sim, mas aqui eu estou apontando, porque eu conheço a cidade de Teresina. Olha, aqui em Teresina, se você visitar a Samba Liberdade, você vai dizer, rapaz, isso aqui é um... Nem pouco, aqui dá nem para pôr criar pouco aqui. Total abandono. É vazamento do telhado, é vazamento toda hora. O adolescente não nasceu criminoso. Eu entendo que não. Só que o adolescente não tem do Estado o que devia saber do Estado. Por exemplo, você vai para o 100. Primeiro passo, ocupar a mente desse adolescente. Ocupar diariamente a mente dele, para ele não pensar em fuga ou, quem sabe, coisas piores. Então tem que ter a qualificação do adolescente. Oficina para ele altura. Outra coisa, dá um curso que ele possa amanhã sair de lá e ter a profissão certa. Você vai sempre fazer lá garrafa PET, fazer essa porcaria de garrafa PET. Como é que o cara comete um crime como esse aqui, esse caso pontual? Vai para o 100 e lá vai fazer o quê? 3 anos fazendo garrafa PET, essas coisas todinhas.
Lá fora é coisa diferente. E era para fazer o quê, doutor? Para ter Sugestão do senhor. capacitação profissional. Para até amanhã, após sair da internação, trabalho certo e digno. Para criar a tua família. Mas não tem. É mera internação que vai estar de 3 anos de serviço somente. 3 anos. Deixa eu passar para a população, que tem muita gente participando, Indira. Então, Antônio Lopes de Jan, são muitas as participações, então eu vou ler logo várias delas aqui de uma vez só. Tem um senhor que diz que o ECA e a lei da palmada são uma afronta à sociedade, porque isso estimula a falta de disciplina. Ele diz que tem um filho de 16 anos que já não é aceito mais em nenhuma escola, porque as escolas dizem que ele não quer frequentar. E esse filho apenas afronta a família, dizendo que faz o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso, nem a família, nem polícia, ninguém manda nele. Tem um senhor também, diz que pode inclusive dizer o nome dele, é o Marcelino de Palmas. Ele disse que você, Dejan, foi à casa dele quando ele aplicou um corretivo, que ele colocou aqui entre aspas, no filho, e você intercedeu em favor do filho, dizendo que não podia ter aquele tipo de castigo. E ele disse que não se arrepende, porque hoje é um filho, é um cidadão de bem, graças à atitude que ele tomou. Deixa eu só já pontuar isso aí, diga, Dejan. Que citou você, foi um caso onde ele... Como são o Conselho Tutelar, só da Zona Leste, que eu faço parte, só em 2014 foram 746 denúncias. Então não dá para me lembrar, Indira, se eu estive na casa do seu Marcelino. Mas se ele está dizendo, vamos acreditar. Agora eu quero dizer o seguinte, que a lei da palmada é que hoje... Que não tem, botou tudo na questão da disciplina. Isso, que a os lei... jovens hoje não têm disciplina, não têm respeito da autoridade, pelo mais velho, por ninguém. Mas tem que ter autoridade é o pai e a mãe. A obrigação primeira, a autoridade não pode ser transferida para o Estado. É a mãe e o pai que tem que ter autoridade. Né? Tem que ter. Estão terceirizando. O problema é que. Mas estão dizendo que tem medo de dar esse castigo, essa disciplina, para não serem punidos. Amadeu e Indira, eu aproveito essa oportunidade para esclarecer. A lei da palmada, que deram esse nome para a lei Menino Bernardo, né? Ela é o seguinte: para aqueles pais que queimam, usam da cigana de cigarro, que usa da água quente, que deixa o corpo todo quebrado. A lei Menino Bernardo, que é a alteração do artigo 18 do ECA, é para coibir esse tipo de prática. O pai tem autoridade, não pode espancar, que ninguém aprende na base da pressão e do espancamento. Então, assim, o que acontece na realidade é que o pai e a mãe, os responsáveis, estão terceirizando o seu dever de cuidar. A verdade é essa. Entregando para a escola, para a rua. Exatamente. Ontem mesmo eu estive na Semana Pedagógica de 3 escolas e falando isso. E reunião de pais e mestres. Que a obrigação primeira, que tanto a Constituição Federal e o ECA, a obrigação primeira é a família, depois vem a comunidade, sociedade e por último é o Estado. Só que estão empurrando tudo, querendo para o Estado. Doutor Lopes, muitos questionamentos aqui, inclusive o Carvalho do bairro Noivos, ele diz que na opinião dele só há uma solução: reduzir a maioridade penal, o porte legal de armas, mais presídios, cumprir o Código Penal. Outro telespectador pergunta aqui o que o senhor acha da maioridade penal e cita ainda que nos Estados Unidos a maioridade penal é aos 12 anos. Um outro telespectador aqui... No Brasil também é aos 12. Um outro telespectador aqui, o Amauri do Centro, diz que essa situação só será resolvida, entre aspas, como ele coloca aqui, limitada, né? O grande número crescente aí de atos praticados pelos menores, quando houver uma punição mais eficiente ou quando a sociedade começar a agir com as próprias mãos. Tem ainda um senhor aqui que diz que esse Catita, que a gente citou numa reportagem agora há pouco, é acusado de ter matado 6 pessoas, invadiu a casa dele, roubou a moto dele e que ele acha que tudo isso só acontece porque o que se chama de regime aberto é, na verdade, colocar essas pessoas todas, esses menores todos, em liberdade para praticarem novos crimes. Doutor Lopes. Concordo com esse moço em gênero, número e grau. O ECA é um estatuto que não tem mais razão de existir. O ECA faliu? O ECA não tem mais como existir, na situação que ele está lá, não tem mais como... eu diria falido mesmo. Olha, eu participo desse Brasil inteiro de debate sobre o ECA. Esse é o meu ponto de vista. Ampliação para 10 anos, pelo menos, das internações. Unidades seguras para o adolescente, para não fugir pelo telhado, para qualquer lugar ir para a rua, matar mais um. Porque é um instrumento
hoje, que não atende mais a sua finalidade, que é o ECA. Como também, hoje, em boa parte, a Constituição Federal também não atende mais. O Estado político do Piauí, que somente vive em função da política, tem que também de mudar de comportamento. Colocar nos setores apropriados de direção quem é do ramo. E não só porque é político. Apontei aqui, pontuei, vou apontar mais uma vez. O caso da SAS, por exemplo. E aqui no Piauí é o seguinte, você bota alguém lá para o turismo, não entende bufa de turismo, mas bota um político no turismo. Bota na SAS quem não conhece que é o Estatuto do Adolescente, mas bota um político. Então, é caso de gestão no Piauí. O Piauí falta gestão, não é de hoje não. Gestão séria e colocar nos órgãos de direção quem é do ramo. Quem é do ramo, doutor? E não estranho. 10 anos, aumentar de 3 para 10 anos o tempo de internação é uma mudança positiva para o Estatuto, Dejan? Com todo respeito ao magistrado, doutor Antônio Lopes, discorda, não é, que o Estatuto está falido. A gente entende que o que acontece é a sua não aplicação de fato, não é? Então, a Câmara dos Deputados, se aproveitando do clamor e do sofrimento alheio, aprovou a redução da idade penal dos 18 para os 16. Está agora tramitando no Senado Federal. Junto com vários projetos, no Senado Federal, está tramitando esse que vai aumentar para os 10 anos. Que, na nossa opinião, tanto o sistema prisional para os adultos já está falido, não ressocializa ninguém, como também o do sistema das medidas socioeducativas. O que é que adianta aumentar 10 anos para o 100 ou 6 anos para o semi-liberdade, como o próprio doutor Antônio Lopes colocou, se nem teto não tem? Então, a culpa, Amadeu e telespectador, não é do Estatuto da Criança e do Adolescente, não. É dos seus aplicadores. Bem, o assunto é palpitante, mas eu não tenho mais tempo. Mas queria agradecer, Dejan, pela sua presença e ao senhor, doutor Lopes. Estou às ordens.